do Senhor, estamos de volta aqui com a nossa segunda aula sobre batalha espiritual. Antes de iniciarmos a nossa aula, quero lhe pedir um favor, se inscreva em nosso canal, acione o sininho de notificação para que todas as vezes que nós postarmos os vídeos aqui, você seja notificado de um novo vídeo que está chegando no canal do Pastor Eduardo Costa. Deus abençoe, fique aí por alguns minutos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre batalha espiritual. Nossa segunda aula hoje. Então, irmãos, na aula passada, nós falamos sobre algumas coisas sobre batalha espiritual. E eu quero aqui, bem rapidamente, recapitular algumas coisas que nós falamos. Falamos sobre que tipo de guerra nós estávamos enfrentando. Falamos que precisávamos conhecer o nosso adversário e começamos a falar sobre as qualificações do nosso adversário. Dentre elas, aferidor de medida, sabedoria, querubim ungido e etc. E agora nós vamos, então, dar partida à nossa segunda aula e vamos falar também sobre mais algumas qualificações do nosso adversário. Precisamos entender que nós estamos enfrentando uma guerra e essa guerra é no ambiente espiritual e essa guerra não é contra ser humano. Como disse Paulo, a nossa guerra não é contra carne e nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então precisamos entender algumas coisas e dentre elas vamos falar mais um pouco sobre algumas qualificações. Na verdade, as artimanhas do adversário. Então, vamos lá. Próximo ponto que nós estamos falando sobre qualificações do nosso adversário. As qualificações daquele que a gente está enfrentando, que é o adversário, o próprio Satanás. Então, o próximo ponto, a gente vai falar, ele é homicida. João 8,44. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então perceba que João 8,44, nós já vamos pegar aqui mais duas qualificações do adversário. E qual é? Homicida. O adversário de nossas almas, ele é homicida. O maior intento do adversário é destruir as almas. O maior intento do adversário é acabar com a tua vida. É pegar alguém que está tentando se levantar, ter uma vida com Deus, e o intuito dele é matar. O diabo, ele tem como intuito ser homicida. Próximo ponto, ele também é o pai da mentira. Pai da mentira. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. E nós precisamos estar muito atento a isso, irmãos. Porque quando nós mentirmos, nós estamos sendo pego naquilo que o adversário tem armado, porque ele é pai da mentira. Então, se ele é pai da mentira, a maior intenção dele é fazer com que todos nós, seres humanos, vivemos uma vida de mentira. Colossenses capítulo 3, versículo 9 diz assim, ó, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Ou seja, o próprio Deus está dizendo em carta aos Colossenses que para que nós não venhamos mentir uns aos outros. Por quê? Porque nós já se despimos do velho homem, ou seja, a mentira é costume antigo, a mentira é costume mundano, a mentira é costume do velho homem, da velha criatura, e nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então precisamos estar atentos às mentiras do adversário. Por exemplo, nós podemos pegar aqui alguns exemplos de mentira que não foram muito bem na vida dessas pessoas. Por exemplo, Geazi, você lembra da história? Eliseu recebe Naamã na sua casa e Naamã então pretende pagar alguma coisa a Eliseu pelo intuito de ser curado. Só que Eliseu libera a palavra para ele e diz, eu não quero nada, seja teu ouro, tua prata para a tua vida, você pega e desce ao Jordão e mergulha 7 vezes. Quando Naamã é curado, Geazi vai atrás de Naamã e inventa uma mentira para ganhar lucro em cima de Naamã, usando aquilo que Eliseu havia feito por Naamã. Conclusão da história, a lepra de Naamã passou para a vida de Geazi e Geazi morreu leproso. Segundo, Ananias e Safira. Lembra? Quando a igreja, em Atos dos Apóstolos, tinha preocupação de um com os outros, quando um vendia sua propriedade para ajudar o outro irmão, então Ananias e Safira, eles vão
vender uma propriedade e ninguém pede nada a eles. Perceba que ninguém pede nada, mas pelo intuito deles observarem que pessoas estão ofertando na casa do Senhor, eles vão então colocar no coração, dar uma oferta para a casa de Deus. Só que eles vão mentir, e a mentira vai trazer a morte, tanto para Ananias quanto para Safira. Então perceba, a mentira é a causa de muitas guerras. Então precisamos estar atento a isso. O diabo é pai da mentira. E tenho certeza de uma coisa, se você se relacionar com a mentira sendo filha do diabo, você logo vai ser genro ou nora do diabo. Eu tenho certeza que você não quer ser genro e nem nora do diabo. É claro, isso aqui é só uma figura de linguagem para que você entenda a gravidade de se relacionar com a mentira. Próximo, ele é maligno, o adversário de nossas almas, aquele que a gente tem que lutar todos os dias, ele é maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 17. Toda iniquidade é pecado, e é pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então perceba que em 1 João, Deus vai dar mais uma qualificação ao nosso adversário, maligno. E o que é ser maligno? Deixa eu lhe dizer algumas coisas aqui. Maligno é alguém mau em sua natureza. A natureza do nosso adversário é má. Ele é um influenciador de coisas más. Mal intencionado, malévolo. É aquele que prenuncia desgraças, funestos e fatalidades. Então perceba que o adversário de nossas almas, ele é maligno. Então fique atento, nós não estamos numa batalha normal e nem numa batalha simples. Próximo, enganador. Enganador. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então perceba que nós precisamos estar muito atento a isso. Você lembra? Lá do Éden? Lá no Éden, a serpente, o adversário, ele vai se transformar numa serpente. Vai induzir Eva a se alimentar da árvore da ciência do bem e do mal, contrariando aquilo que Deus havia falado para Adão, a ordem que Deus havia dado para Adão. Então a serpente, que o maligno tomou posse de se transfigurar em uma serpente para iludir Eva, para que Eva fosse enganada e conduzida ao pecado. Então perceba que o adversário é especialista em enganar. Ele é o próprio enganador. É por isso que precisamos ficar atento a profecias, precisamos ficar atento a recados que as pessoas nos dão dizendo que é Deus. É bem verdade que a Bíblia nos diz: julgai a profecia, mas não o profeta. Fique atento, irmãos. O adversário é especialista em deturpar palavras para tentar confundir sua mente. Outra coisa, ele é especialista em colocar pessoas ao seu lado, colocar pessoas perto de você, como se fosse alguém que viesse para te ajudar, como se fosse alguém que viesse para poder trazer algum benefício para a sua vida, e no final das contas, o adversário estava usando para lhe derrubar, para lhe destruir, para lhe trair. Então fique atento aos enganos do nosso adversário. Próximo, ele é principado. Principado. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, diz assim: e que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O próprio Paulo, em carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestade, contra o príncipe das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Então perceba que ele também tem o atributo de principado e potestade. Principado é dignidade ou título de príncipe, ou seja, tanto a anjos como a demônios. Então a gente precisa ficar atento, porque o adversário de nossas almas, ele quer a todo instante criar estratégias, porque nós não estamos lidando com qualquer tipo de força. Há uma força sobrenatural
que tende a nos atacar 24 horas por dia, principados e potestades. E nós precisamos estar atentos a esses ataques. Então perceba que um dos atributos do adversário é principado, é título dado a anjos ou a demônios. Então a gente precisa estar atento, porque nós estamos numa guerra contra principados e contra potestades. Condição de quem manda e de quem exerce domínio sobre algo, potência, força, poder, indivíduo, cujo poder e riqueza tornam soberana de uma nação. Um ser com poder quase que absoluto. Olha o tipo de adversário que a gente está enfrentando. Alguém que tem potência, tem força, poder. Indivíduo cujo poder e riqueza o tornam soberano em uma nação. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, perceba que nós estamos vivendo um período de caos, um período de pandemia, e nós vamos falar nisso mais para frente um pouco. Mas perceba que há uma influência maligna, e uma das especialidades dele é ser alguém como principado e como potestade. E potestade, ele tende a exercer poder territorial e até em nações. Então perceba que há uma batalha nos ares de principados e potestades atacando a humanidade. E nós, como servos de Deus, precisamos entender isso e entrarmos em oração, em batalha de oração, para que nós possamos repreender as batalhas que estão nos altos céus, entre principados e potestades, tentando impedir. Perceba que algumas vezes parece que o céu não nos ouve, algumas vezes parece que a nossa oração não sobe. E vou lhe dizer, algumas vezes o adversário tenta impedir que a sua oração suba. O adversário tenta impedir que você até tenha força para orar. Lembra de Daniel? Ele vai orar, mas 21 dias ele vai esperar a resposta. E o Senhor vai vir e vai dizer para ele: olha, Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, a buscar, eu já tinha escutado do céu. Mas o príncipe da Pérsia, ele pelejou, mas eu chamei Miguel para pelejar e estou aqui com a tua resposta. Perceba que o adversário, o principado e potestade, tenta impedir que nós alcancemos a nossa meta, que é alcançar o céu com a nossa oração. E o próximo, acusador. Isso é a especialidade dele. Isso é um atributo que ele consegue colocar até em seres humanos. Já percebeu? Algumas pessoas têm a tendência em estar sempre acusando as outras. E isso não é um atributo humano. O atributo humano deveria ser amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, gozo e etc. Mas o adversário coloca nas pessoas o espírito de acusador. Então perceba que quem gosta de acusar, quem gosta de colocar julgo, perceba que ele não está sozinho. É uma influência do adversário, é uma influência maligna. Por exemplo, perceba que em Zacarias, capítulo 3, verso 1, diz assim: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Perceba que Josué, que representa aqui Israel, está diante de Deus, mas Satanás se apresenta para se opor àquilo que Josué poderia receber no céu. Só que Deus aqui, em uma outra história eu te conto isso, Deus aqui vai ser bom, vai ter misericórdia com Josué, que representa Israel, e vai trocar as vestes de Josué, vai colocar uma mitra na testa de Josué e vai dar uma nova oportunidade para Josué. Mas o adversário estava lá para acusar. Então o adversário fica 24 horas tentando acusar. Ele não só usa pessoas para te acusar, como ele usa a tua própria mente, ele usa teu próprio subconsciente para lhe acusar, que você não é capaz, que você não pode, que você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, que você não é digno, etc, etc. Então, irmãos, o adversário, ele tem todas essas qualificações para guerrear contra nossas vidas. Claro, o nosso Deus é super poderoso, o nosso Deus tem todo o poder. Porém, nós temos que estar atento, buscando a Deus, para que o Senhor possa nos dar vitória todos os dias ao nosso adversário que tem essas qualificações. Tá bom? Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu coração. Fique atento, já já, terceira aula da nossa matéria Batalha Espiritual. Quero lhe pedir um favor, se você gostou desse vídeo, compartilha ele, curte, comenta, é muito importante o seu comentário.
É muito importante que você compartilhe esse vídeo, acione o sininho de notificação, se inscreva no nosso canal e eu tenho certeza que Deus a cada dia vai abençoar a sua vida, tá bom? Fique atento, já já, nossa terceira aula de batalha espiritual. A visão é de águia, a força é de um leão. Deus abençoe, fique na paz.